Bom dia, meus sortudos do meu Brasil e de Portugal também. Bom dia, bom dia. Quinta-feira chegou e hoje nós iremos dar continuidade às parábolas ou alegorias do reino de Deus, né, onde Jesus nos levou, né, ensinamentos grandiosos. Cleitinho, bom dia! E que nós podemos utilizar ainda hoje na nossa vida, né? Bom dia, Cleitinho! E a intenção dessas parábolas aqui, né, de trazer essas 42 parábolas aqui para vocês, é exatamente isso. Né? É desmistificar qual é o objetivo que Jesus tinha através dessas histórias contadas, né? E trazer para a nossa realidade a aplicabilidade dessas alegorias do reino de Deus. Só que antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por mais um dia de vida, consagrando e apresentando a Ele essa live, esse momento que nós passaremos aqui juntos. Mônica, bom dia, minha florzinha. Amado Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu infinito amor, obrigado pela tua graça, esse favor imerecido, que independente do que a gente faça ou deixe de fazer, ainda assim nós não mereceremos a tua graça. Porque não é por obras, é por conta do teu infinito amor. Obrigado pela tua misericórdia também. Ela se renovou em mais uma manhã, na manhã desse dia 17 de agosto de 2023, na manhã dessa quinta-feira, a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. E eu sou muito grata a ti por isso, porque também é pelo teu infinito amor que a tua misericórdia nos alcança. Nos ensine a andar de acordo com a tua vontade, a permanecer no centro da tua vontade, cumprindo o nosso chamado, o nosso propósito aqui nessa terra. E para aqueles que ainda não identificaram qual é o propósito de vida, que através dessas lives o Senhor possa me usar como instrumento, como canal, para poder esclarecer qual é o propósito de vida na vida dessas pessoas, de cada uma delas. E que depois de esclarecer qual é o propósito, elas passem a viver diariamente esse propósito na vida delas. Que todos nós possamos continuar sendo conduzidos pelo teu Espírito Santo, que esse Espírito Santo conduza o nosso espírito, que o nosso espírito conduza a nossa alma e que a nossa alma compreenda que ela veio a essa terra para governar sobre todas as energias debaixo do céu, inclusive sobre as nossas vontades, as nossas emoções e esse corpo aqui que é teimoso, muitas vezes indisciplinado, procrastinador, às vezes preguiçoso. Que nós possamos ter essa consciência que a nossa alma é quem governa ele. E ele deve ser obediente, ele deve ser um escravo da nossa alma, cumprindo o propósito aqui nessa terra. E eu peço que todos nós tenhamos essa consciência, para que nós possamos viver o novo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Eu consagro esse momento de devocional a ti, consagro essa live de hoje a ti e peço que mais uma vez o Senhor apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça, porque aqui é o Senhor quem tem que aparecer e que fale aos corações dessas pessoas aquilo que elas precisam escutar na manhã dessa quinta-feira e não apenas o que elas querem, para que haja de fato uma metanoia, uma transformação da mentalidade dessas pessoas. E é em nome de Jesus que eu faço essa oração e já te agradeço. Amém. Késia, Rafinha, bom dia! E hoje nós falaremos sobre a parábola dos vinicultores maus, que está descrita lá em Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 9 até o versículo 18. E nós já vamos começar a ler, porque hoje são 7 lições que nós temos para poder aprender a respeito dessa parábola. Matias, bom dia! E diz assim, começando, né, no versículo 9. Em seguida passou Jesus a expor ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem por longo tempo.
Na época da colheita, ele enviou um servo aos vinicultores para receber a sua parte nos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de o espancarem, o mandaram embora de mãos vazias. Diante do ocorrido, enviou-lhes outro servo, mas eles da mesma forma a este esbofetearam e depois de o humilharem, o despediu sem nada. Mandou ainda um terceiro servo, todavia a este também muito feriram e expulsaram da vinha. Então disse o proprietário da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. É possível que a este respeitem mais. Contudo, assim que os vinicultores o viram, tramaram entre si argumentando: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo, e assim a herança caberá a nós. E atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora, o que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá aqueles vinicultores maus e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, exclamou: que tal coisa jamais ocorra. Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou: então, qual é o significado que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que bater contra esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela vier a cair será reduzido a pó. Então aqui a gente já verifica que é uma passagem que fala muito a respeito dos... trazendo, né, para os nossos dias de hoje. Vitinho, bom dia. Aninha, bom dia. Aninha ou Paulinha, né? Bom dia. E a gente pode trazer para os nossos dias atuais a respeito desse ensinamento, né, que Jesus nos traz, que vários foram os profetas que foram enviados para a gente fala que foi para o povo de Israel, mas nós lemos, eu não sei se eu cheguei a ler ontem com vocês em João 1:3, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o direito de serem filhos de Deus. Então, eu retomo essa passagem ali de João 1, acho que é a partir do versículo 3, versículo 4 também, falando a respeito disso. Por quê? Porque tinha um povo escolhido e Deus sempre levou vários profetas para poder relatar sobre isso, né, sobre a vinda do Messias para aquele povo determinado. Só que esse povo determinado, povo escolhido por Deus, infelizmente o rejeitou. E é o que a gente vê aqui nessa passagem bíblica, né, de Lucas 20, a partir do versículo 9, que ele foi rejeitado. Todas as mensagens, né, que foram repassadas através daqueles primeiros profetas, dos profetas em geral, eles rejeitaram, até que o próprio Deus mandou o seu filho amado, o filho unigênito, porque ele imaginou assim: não, eu mandando o meu próprio filho, eu acredito que agora eles acreditarão nessa mensagem do reino. Mas aí foi o contrário, na verdade, eles rejeitaram também essa pedra angular. E aqui dessa parábola, são 8 lições, 8 não, são 7. São 7 as lições que nós temos para poder aplicar nos nossos dias de hoje. E a primeira lição que a gente aprende aqui é a responsabilidade e a prestação de contas. A parábola, ela enfatiza a responsabilidade que os lavradores tinham sobre a vinha que lhes foi confiada. Isso se aplica também a nós, lembrando-nos da importância de cuidar bem dos recursos, talentos e oportunidades que nos são dados e de prestar contas de como nós os utilizamos. Nós falamos aqui sobre a parábola dos 10 talentos, né? E da prestação de contas quando chegar o momento de você prestar contas desses talentos que Deus entregou nas suas mãos. E você não vai prestar contas do seu amiguinho do lado esquerdo ou do lado direito. Você vai prestar contas da sua vida, das oportunidades que Deus lhe concedeu, dos talentos que Ele colocou nas suas mãos, para poder verificar se você dobrou, se você multiplicou aqueles talentos. E aqui também nessa parábola,
a gente verifica isso. Então a gente tem a responsabilidade de pegar aquelas oportunidades que Deus nos entrega diariamente. E às vezes são oportunidades que a gente no primeiro momento talvez nem enxergue como oportunidade, mas aquela oportunidade ali é um talento que Deus está entregando nas suas mãos para que você multiplique e abençoe outras vidas, transborde na vida de outras pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque naquele grande dia você prestará contas, eu prestarei contas desses talentos e dessas oportunidades que nos foram concedidas. A segunda lição que a gente vê é a rejeição da mensagem divina. A parábola representa a rejeição da mensagem e dos mensageiros de Deus, que foi o que eu falei, né? Foram enviados outros mensageiros, outros profetas anteriormente, e todas essas mensagens e esses mensageiros foram rejeitados. Isso destaca a importância de não fechar os nossos corações e as nossas mentes para a orientação e ensinamentos divinos. Ignorar ou rejeitar a mensagem de Deus pode ter consequências sérias. Então aqui, como se nós fôssemos nos colocar nessa situação de lavradores, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós escutamos das pessoas que estão à nossa volta, para verificar se não são mensagens divinas e que muitas vezes nós estamos até mesmo rejeitando essa mensagem divina. Vitorinha, bom dia, minha princesa. E que essa mensagem, assim como foi posta ali, foi pregada por aqueles profetas ao povo de Israel, também nos nossos dias de hoje. Celes, bom dia! Maquiadora incrível, maravilhosa e que eleva a autoestima da mulherada. É uma honra ter você aqui com a gente no nosso Café da Boa Sorte de hoje, viu? Então a gente tem também que observar nos nossos dias de hoje se nós estamos agindo como esses lavradores maus, rejeitando a mensagem de Deus. Rose, minha florzinha, bom dia. Maravilhosa é você, Célis. Maravilhosa ainda deixa as outras mulheres mais maravilhosas ainda, né? Por quê? Porque nos nossos dias de hoje, também como eu falei, eu vou trazer essas parábolas para os ensinamentos atuais, para que nós possamos ter essa aplicabilidade no nosso dia a dia. E a aplicabilidade aqui dessa segunda lição, dessa rejeição da mensagem divina, é exatamente essa. Às vezes nós queremos seguir os nossos próprios padrões, colocar, né, próprios padrões, e nós rejeitamos aquilo que está na palavra de Deus, ou rejeitamos os mensageiros, né, que nos trazem essa palavra da verdade. Que são todos os ensinamentos que estão aqui, né? Que eu falo que isso daqui, além da palavra de Deus, é um manual do ser humano. Então, todas as dúvidas que você tem em relação a matrimônio, em relação a finanças, em relação a amizades, em relação a tudo, sua profissão, a tudo que você fizer na sua vida, nesse manual você encontra todas as respostas. Mas além disso, Deus também envia os seus mensageiros, esses profetas, para poder falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos nesses momentos que nós passamos, ou às vezes nós temos dúvidas em algumas áreas das nossas vidas. Então esteja atento à voz de Deus através desses mensageiros que Ele manda e envia até você. A terceira lição que nós aprendemos dessa parábola, gente, eu tô falando um pouquinho mais pausadamente, mais devagar, porque até minha voz ontem, quando eu terminei, vocês viram que deu um pigarro, né? Parecia que eu já ia perder minha voz. E hoje eu também já tô sentindo que como se ela estivesse diminuindo, sabe? Aí eu tô diminuindo a intensidade e também a velocidade. Mas eu acredito que eu esteja conseguindo passar a informação para vocês. Então aqui a terceira lição que a gente verifica desses lavradores é a falta de gratidão ou a ingratidão, né? E a ganância. Os lavradores maus agiram por ganância e egoísmo, querendo a vinha para si mesmos. Isso nos alerta sobre os perigos da ganância e da ingratidão. Devemos cultivar um coração grato e evitar buscas excessivas por ganhos pessoais. Então, muitas pessoas às vezes focam muito no material. E eu sempre falo que uma coisa não anula a outra, né? Você pode sim continuar indo em busca de materializar os seus sonhos, construir uma vida nova. Aqui eu defendo muito a questão de sempre buscar aquela melhoria contínua, que é a nossa filosofia japonesa Kaizen, né? 1% melhor do que ontem, mas sabendo que eu estarei 1% pior do que amanhã. Por quê? Porque todos os dias é um dia para poder utilizar o superpoder de fazer um pouquinho todos os dias.
Só que aqui a gente não pode focar muito no material a ponto de chegarmos nesse processo de ingratidão, de não reconhecermos tudo aquilo que Deus tem nos entregado no nosso dia a dia. Irlani, bom dia, minha florzinha. Por quê? Porque tem momentos Nossa, meu travou aqui, gente. Tá travado aí pra vocês? Jessiquinha, bom dia. Tá tudo ok aí pra vocês? Porque pra mim tá como se estivesse travando. Milena, minha sobrinha, entrou pra poder fazer devocional aqui com a gente. Eu acho que não, porque tem gente entrando e tá tudo ok. Mas confirme aí pra mim, por gentileza, se tá tudo ok. Então aqui a gente verifica que nos nossos dias atuais, se tem muitas pessoas, né? Tá ok, né? Obrigada, Celis. Nos nossos dias atuais, há tantas pessoas que começam a correr atrás dos seus objetivos, né? De materializar os seus sonhos, que se esquecem de serem gratos pelo que já tem. Eu não sei se foi a semana... Não, já faz algum tempo que eu postei uns stories falando que as coisas que eu tenho hoje, tem muita coisa que eu tenho hoje, que é fruto de oração, de muita oração, de muito jejum, de muito propósito, de orações da madrugada. Aqui tá ok. Ai, que bom, Jéssica, obrigada. Então, tem coisas que você tem hoje na sua vida que é fruto de oração, ou fruto de um processo de propósito que você fez com Deus, mas quantas vezes a gente não reconhece isso e vai em busca de um novo propósito, vai em busca de um novo objetivo, e se esquece de desfrutar, que é aquilo que eu falo, o hoje, ele não é chamado de presente à toa. Por que eu falo, aproveitem o dia de vocês e façam um excepcional dia. Por quê? Porque é o hoje que você tem para poder desfrutar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem horas que nem... Meu Deus, meu celular tá travado. Jesus amado. Gente, vocês estão me escutando porque meu despertador agora começou a tocar. Ai, consegui tirar o despertador. Porque eu tenho hora pra tudo, né? Despertador pra tudo aqui. Aí tá tudo travado aqui pra mim. Eu tô tentando mexer nos trem. Acho que meu celular tá tão pesado. Anderson, bom dia. Tem horas que nem orar a gente consegue. É nesse momento que o Espírito Santo vem como nosso consolador e traduz ali aquelas nossas lágrimas ou aquele nosso choro interno. Tá tudo ok, né, Jessiquinha? Que bom. Mas se o áudio diminuir, acontecer disso, vocês me avisem, por favor. Nesse momento, Rose, que realmente você não tem nem como falar ou o que expressar para Deus, porque há aquela angústia, né, no seu interior, é que o Espírito Santo vem como nosso consolador e ele traduz para Deus as nossas necessidades. Porque aí essa é uma das funções do Espírito Santo. Às vezes nem nós conseguimos orar, nem nós conseguimos expressar as nossas dores, as nossas emoções. E ali aqui vem o Espírito Santo traduzindo, legendando ali para Deus. Deus, na verdade, a Rose, ela tá precisando disso, disso e daquilo. Ela só não tá conseguindo expressar, só não tá conseguindo abrir a boca dela para poder falar. Mas é isso e aquilo que ela tá precisando. Mas quer dizer que você vai fazer como você disse que fez ontem, que fazia ontem? Ah, Deus já sabe de todas as coisas que eu preciso. Não vou falar para ele não, ele é onisciente, ele já sabe o que eu preciso. Não. Quantas vezes, acho que foi com você mesmo que eu entrei ontem em contato no pessoal, você falando, quantas vezes, gente, eu passei a minha manhã e parte da minha tarde, sem às vezes abrir a minha boca e só chorando ali na presença de Deus. Eu não tinha realmente o que falar. Mas aquelas minhas lágrimas ali de desespero, eu sei que o Espírito Santo traduziu para Deus o qual era a minha necessidade naquele momento. Então que você não deixe de ter o seu tempo a sós com Deus, porque talvez não saiba expressar o que é que você está sentindo, quais são as suas emoções. Que você continue mantendo ali o contato com ele, que o Espírito Santo é quem vai traduzir para Deus aquilo que você está sentindo. Sandrinha, bom dia! Sandra, hoje eu consigo falar com você. Ontem realmente foi porque é dia de audiência praticamente eu fico por conta desses meus clientes da audiência, né? Então eu não consegui falar com você, mas hoje eu vou conseguir falar assim que eu terminar aqui, tá? Nixon, bom dia. Gessiane, bom dia. Então que você tenha essa consciência, Rose, de que não é porque você não sabe expressar suas emoções que você não tem que ter esse seu tempo a sós e de exclusividade com Deus. Muito pelo contrário. Gente, as minhas orações as orações que foram respondidas mais rapidamente foram essas orações que eu fiz ali no secreto, em que eu não conseguia abrir a minha boca para poder falar com Deus o que é que eu estava precisando.
Mas o Espírito Santo, ele sente o que a gente precisa, sabe? Ele sabe das nossas necessidades. Então, quantas vezes eu me vi, como eu falei, nessa situação. Eu falei, Deus, eu não sei nem o que falar. Eu não tenho o que expressar. Eu não sei nem o que eu preciso. Mas como o Senhor sonda o mais profundo do meu coração, como foi o Senhor que desde a fundação do mundo, o Senhor já estava comigo, eu já estava com o Senhor sabe qual é a necessidade nesse momento, nessa fase da minha vida. Então que você possa pedir para Ele, sabe? Eu tô chorando porque eu me lembro desses momentos, sabe? Em que eu tava tão aflita, que eu não conseguia encontrar saída para minha vida. Me via no fundo do poço e parece que quanto mais no fundo do poço eu estava, mais eu cavava aquele poço. Por isso que eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer se você se encontra no fundo do poço é parar de cavar, sabe? Então para de cavar esse seu poço aí. Mas quantas vezes, de fato, eu não tinha palavras para poder falar com o Espírito Santo, com Deus, mas o Espírito Santo, ele traduzia e eu sentia, sabe, aquele bálsamo, aquele conforto, sabe, no meu coração, na minha mente. Eu ficava, inclusive, gente, em estado fetal, sabe, quando você fala assim, fica assim tão, sabe, amuada, sabe, que você fala assim, meu Deus, não tem solução para esse meu problema aqui. Eu não consigo ver solução para esse meu problema aqui. Mas o Espírito Santo, gente, ele é tão amoroso, ele é tão carinhoso. Por isso que eu falo, tenham esses momentos de qualidade, de exclusividade com o seu Pai. Porque ele vai traduzir todas as suas lágrimas, sabe? Todas as suas orações, ainda que elas não sejam expressadas em palavras. O Espírito Santo, ele traduz, porque ele é o nosso consolador. Então ele fala assim, na verdade a Mísia, nesse momento aqui, ela não está conseguindo expressar o que ela quer. Mas ela precisa, ela necessita disso, disso e daquilo. E depois de algum tempo, eu já vi as minhas orações respondidas. E eu espero que com vocês também seja da mesma forma. Por isso que eu defendo muito o fato de vocês terem esse momento a sós com Deus, porque nesses momentos a sós com Deus, gente, principalmente nesses momentos de desespero, são os momentos que o Espírito Santo está mais perto da gente. E é como nós falamos a respeito acho que foi anteontem, de Davi, sobre a nossa identidade mais parecida com Davi ou é mais parecida com Adão? Porque Adão, quando ele pecou, o que ele fez? Ele se escondeu de Deus. Porque ele sabia, né, que tinha falhado, que tinha desobedecido ali uma ordenança divina. O que ele fez? Ele foi se afastar de Deus, e Deus procurando. Adão, onde é que você tá? Onde é que você tá? E ele se escondeu de Deus. Já Davi, o que ele fazia? Por que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Um dos requisitos que eu verifiquei, né? Que Deus me trouxe a esse esclarecimento quando eu leio, né, as passagens de Davi. É que Davi, todas as vezes que ele cometia uma falha e que Deus falava com ele que ele tinha cometido aquela falha, aquele pecado, ele automaticamente, gente, ele reconhecia o pecado dele e ele já oferecia sacrifícios a Deus. Ele falava, meu Deus, eu não mereço, mas vale muito mais um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Então que você tenha mais essa identidade parecida com a identidade de Davi do que de Adão. Quando algo acontecer com você, quando você falhar, quando você errar, em vez de se afastar de Deus, de não ter mais o teu momento a sós com Deus, de não ter mais os seus devocionais, que muito pelo contrário, você se aproxime dele e você fala, Deus, eu pequei, eu errei. É como está escrito em Provérbios, né? Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Então que você se arrependa, que você demonstre esse arrependimento a Deus, abandonando ali o seu erro, o seu pecado, né? Que é o deixar. Aí sim você alcança a misericórdia. Porque a gente falou também que não é só se arrepender para poder alcançar a misericórdia, não. É aquele que se arrepende e deixa. Esse é o que alcança a misericórdia. Então, nesses momentos de aflição, aí é que é o momento para você mais se aproximar do seu Pai. E o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai te confortar, derramando o bálsamo de Gileade sobre a sua vida. Depois que aprendi a ser grata todos os dias por tudo, até mesmo quando não consigo o que quero ou quando me frustro, é surreal como consigo ver o Senhor em tudo, sabe? Sei exatamente como é, viu, Jessiquinha? Todos os dias, logo cedo, falo bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo. Desde já te dou graças por meu dia, por as coisas boas e pelas coisas ruins também. Amiga, é incrível como tudo flui. Eu sei exatamente como é, viu, Jessica? É maravilhoso, gente, você acordar. Quando vocês tiverem essa noção, sabe? Quando você abrir os olhos assim, falando assim, meu Deus, eu tô respirando.
Eu tô enxergando, eu tô falando, eu estou ouvindo, eu não estou numa maca de hospital e eu acordei viva, porque na verdade tiveram pessoas que nem vivas acordaram. Então, quando vocês tiverem essa consciência, vocês realmente acordarão agradecendo a Deus, sabe, pelo dom da vida, pelo dom de enxergar, de poder falar, de poder cheirar, de poder ouvir. Luaninha, bom dia! Então, que vocês já iniciem o dia de vocês sendo gratos e consagrando também aquele dia ao Senhor, que foi o que eu falei ontem, né? Eu, hoje, quando eu amanheço, já agradeço a Deus por mais um dia de vida, me lembro da misericórdia dele que foi renovada em mais uma manhã, e além disso, eu já começo a consagrar a Deus aquele dia e todas as tarefas que eu realizarei naquele dia. Então, tudo já está consagrado a Deus naquele meu dia. Que vocês amanheçam também com esse coração grato. Dou graças quando estou atendendo somente uma cliente por dia ou até por semana. É lindo demais como o Senhor derrama as maravilhas sobre tudo. É verdade, em tudo devemos ser gratos, nem em tudo. Mas aqui retomando, é como a gente falou, quantas pessoas às vezes alcançam um determinado objetivo, esquecem de agradecer a Deus, que foi fruto, aliás, aquele objetivo ali foi fruto de diversos propósitos, diversas orações. E às vezes se esquece de agradecer a Deus quando aquilo dali se materializa, quando aquilo dali se concretiza e já segue para o novo objetivo, não sabendo desfrutar daquilo que Deus acabou de entregar na mão daquela pessoa. Então, que nós reconheçamos que tudo vem da parte de Deus para as nossas vidas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e que possamos ser gratos. Fora, gente, que esse processo de gratidão, você consegue, só pelo fato de você agradecer, você libera neurotransmissores aqui no seu sistema, né? Jojo, bom dia! Então você libera neurotransmissores como a serotonina, a ocitocina, a endorfina, que vão te ajudar a também ter esse processo assim de calma, de tranquilidade, de levar um dia sem ansiedade, porque muitos de vocês que se conectam a mim falam, né, que sofrem com crises de ansiedade. Então, um processo de gratidão, um processo de meditação, um processo de oração que você faz, que é algo tão simples, então não precisa de medicamento, não precisa de terapeuta. Aí, como eu tô falando, não é que isso anule essa outra parte. Se você precisar verificar, né, que precisa de um terapeuta, como foi o meu caso. No meu caso, eu fazia minhas orações, eu fazia esse processo de gratidão, mas chegou num determinado momento em que eu vi que eu precisava também de ajuda profissional. Aí eu procurei também terapeuta, né? Procurei por terapia. Mas, se você fizer em casa mesmo esse processo de gratidão, principalmente logo no início do seu dia, você vai verificar que a tendência é o seu dia seguir muito bem, com muita tranquilidade, com muita calmaria. Por quê? Porque você já inicia o dia liberando esses neurotransmissores que irão te trazer essa paz, essa calmaria ao seu coração e à sua mente. Então, que saibamos ser gratos a Deus por tudo que acontece à nossa volta. Perdão. E também não buscar, como está escrito aqui no finalzinho, evitar buscas excessivas por ganhos pessoais. Então você até pode continuar focando nos seus objetivos materiais, mas sem se esquecer que tudo que você tem hoje e tudo que você terá é pela misericórdia de Deus, porque é Ele que permite isso na sua vida. Então saiba ser grato por tudo que acontece na sua vida. E consequentemente, além de ser abençoado, né, pelas coisas que Deus lhe dará, porque quanto mais grato você é, mais Deus lhe dará, porque Ele verifica, não, aquele meu filho ele tá gostando ali daquele processo ali, ó, eu vou dar mais daquilo dali para aquela pessoa, diferentemente das pessoas que reclamam. Pamela, bom dia! Bom dia, luz desse mundo, amém, todos nós, Jojo, somos luz do mundo e sal da terra. Eu falei em algumas lives, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo a respeito do processo de reclamação e o processo de gratidão. Quem reclama, na verdade, nada mais está fazendo, gente, do que clamar por mais daquilo que está acontecendo de ruim na vida dela. Então, olha só o perigo de você reclamar. Rose Souza, bom dia! Já a pessoa que é grata é como é como se Deus estivesse enxergando aquela pessoa. Oxe, ela gostou daquele dali, ó. Vou dar mais daquele dali pra Mísia. Olha, ela gostou daquele dali, ó. Eu vou dar mais daquele dali também pra Mísia. Ela tá sabendo ser grata. Agora, as pessoas que reclamam, gente, que é aquela pessoa assim, ai meu Deus do céu, já acordei com essa crise de ansiedade. Ai meu Deus do céu, parece que esse problema não acaba. Mais daquilo dali, gente, você tá chamando pra sua vida. Olha o perigo de você reclamar. Eliabe, bom dia.
Mas quando você passa de uma pessoa que é murmuradora para uma pessoa que é grata, agradecida a Deus por tudo, inclusive como a Jessiquinha falou, né, pelos fatos ruins que acontecem na sua vida, porque você já compreende que tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu bem, mais coisas boas virão até a sua vida. Então que você pare de reclamar para não chamar para si mais dessas coisas ruins que estão acontecendo, que é reclamar, é repetir, é clamar por mais daquilo de ruim que tem acontecido na sua vida. Então tome muito cuidado com as reclamações e murmurações. E que você passe para um processo de gratidão, que é agradecer a Deus, inclusive pelas fases ruins que você tem passado. E hoje faço live todas as manhãs, Paulinha, às 7h47 da manhã. A gente chama de Café da Boa Sorte. Tá bom? De segunda a sexta, né? Tô fazendo de segunda a sexta. Amanhã é a nossa última live da semana. Aí a gente tá numa jornada aí, numa trajetória, fazendo a jornada das alegorias do reino de Deus, ou das parábolas de Jesus, né? Que são 42 parábolas, e a gente desmistifica essas parábolas, né? Passando o ensinamento que Jesus queria ensinar àquela multidão, mas que pode ser aplicado e tem, né? Total aplicabilidade nos nossos dias de hoje. E como é que a gente aplica no nosso dia a dia, que é o que a gente tá fazendo hoje com a parábola desses vinicultores maus, né? Que eram ingratos, que tinham ganância, que não prestavam serviço, mas não queriam devolver a parte daquele senhor, né, que era dono da vinha, que não prestavam contas, tanto é que foram enviados os mensageiros, né, àquela vinha, para poder realmente obter, né, a prestação de contas, e eles não quiseram prestar contas, que no final Deus encaminhou ali o dono da vinha, né? Encaminhou o seu filho, e ainda assim eles não respeitaram o filho do dono da vinha, e acabaram matando também o filho do dono da vinha. E a gente verifica ali que eles tinham realmente uma ganância muito grande, porque não queriam prestar contas ao dono daquela vinha. E trazendo para os nossos dias de hoje, quem sabe nós estamos passando por esse processo, onde nós somos esses lavradores maus, que não queremos prestar contas das nossas coisas a Deus, ou quem sabe nós não queremos ter gratidão. A gente se verifica, muitas vezes nós nos vemos numa situação de ingratidão ou de ganância, que foi a terceira lição que a gente acabou de aprender aqui, né? Que nós temos às vezes uma ganância tão exacerbada a ponto de nós não focarmos naquilo que Deus já nos entregou, que Deus já às vezes foram pedidos de oração recorrentes, propósitos, se passou ali semanas, meses, quem sabe até anos pedindo por algo, e quando acontece aquele algo na sua vida, quando Deus responde a sua oração, ou quando Deus tem respondido as minhas orações, quem sabe eu me vejo nesse estágio de ingratidão, de nem ao menos saber desfrutar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então que saibamos desfrutar de tudo que acontece de bom nas nossas vidas e agradecer inclusive as coisas ruins. Por quê? Porque tudo coopera para o nosso bem. Eu era uma dessas pessoas que pouco agradecia até entrar totalmente no deserto. Ali aprendi a ser grata em tudo, principalmente pelas coisas ruins e difíceis, e pelas coisas que me faltam, problemas de saúde, enfim, sou grata por tudo, e aconteceu exatamente isso que você falou, Mísia. Quanto mais grata eu fui e tô sendo, mais Deus tá agindo. Reclamação nunca mais. Amém, Jojo! Então você já aprendeu, gente, o sentido da reclamação e o sentido da gratidão. Muitas vezes as pessoas nem sabem que estão tendo fatos ruins acontecido de forma recorrente nas suas vidas, simplesmente pelo fato de reclamar. Pelo fato de você expressar, às vezes tem gente que inicia o dia murmurando, gente. Eu falo assim, misericórdia, sabe? Amanheceu o dia já, é como se você estivesse profetizando algo ruim já pro seu dia. E você pode perceber que o dia dessa pessoa que inicia o dia reclamando ou inicia o dia murmurando, a tendência, gente, parece que tudo dá errado. A própria pessoa parece que estraga o próprio dia dela, por conta de uma pequena palavra que foi expressada, que foi proferida no início do dia dela. Então tenhamos muito cuidado a ponto de nós sabermos reconhecer que nós temos vida, que nós acordamos com vida, acordamos enxergando, acordamos ouvindo, e já amanhecer agradecendo a Deus, porque estamos respirando, nós temos o dom da vida, e além disso consagrarmos tudo o que iremos fazer naquele dia, porque quando a gente já inicia o dia consagrando, a gente fica até mais atento. Opa, isso daqui acho que não se coaduna com a vontade de Deus, não. Opa, isso daqui fere o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Opa, esse ambiente aqui que eu estou frequentando, eu acredito que o Espírito Santo esteja entristecido com esse ambiente aqui.
que eu estou frequentando. Então você começa a ter atitudes mais parecidas com as atitudes de Cristo, que é o que eu falo e repetidas vezes, né, a respeito de termos o caráter de Cristo, não ligarmos tanto para a reputação, mas devemos ligar para a reputação porque nós transmitimos essa pessoa de Cristo em nós, né, então as outras pessoas devem enxergar isso, mas mais do que se preocupar com a tua reputação, é se preocupar com o seu caráter. Ele está parecido cada vez mais com o caráter de Cristo? Que quando você se visualizar assim, eu estou mais parecida com Cristo ou estou mais distante de Cristo? Você vai começar também a perceber que há pessoas, há coisas e há lugares que já não fazem mais sentido nessa sua nova fase que você está vivendo. E aqui a quarta lição que a gente verifica é o reconhecimento da autoridade divina. A parábola ressalta a autoridade do dono da vinha, que representa o nosso Pai Celestial. Isso nos lembra da importância de reconhecermos a autoridade divina em nossas vidas e de nos submetermos à vontade dele. A gente percebe, a gente começa a perceber como é grandioso as coisas pequenas ao nosso redor, no nosso dia a dia. É verdade, você começa a agradecer por coisas pequenas, né? E depois você vai perceber que foram grandes coisas que o Senhor fez por nós e por isso nós devemos estar alegres. Eu oro para que todos aprendam a ser gratos pela vida, mais gratos de verdade. Verdade, preciosa, tudo muda. Gente, a gratidão, ela tem um poder, assim, incomensurável. E é como a Jessiquinha falou, né? Pelas pequenas coisas, que você comece a ser grato pelas pequenas coisas. Às vezes, nós não somos gratos por essas pequenas coisas, porque a gente está tão acostumado. É esse fato mesmo, de você acordar e enxergar. Quando eu pensei, meu Deus do céu, tem gente que acordou e não consegue ver a luz do dia. Tem gente que acorda e tem que ficar tocando nas coisas. Como é que você consegue ser grato? Uma dica assim que eu dou para as pessoas que... mas como é que eu consigo ser mais grato? Imagine sempre uma pessoa numa situação pior do que você. Sempre existirá, porque está escrito na Bíblia, né, que os pobres sempre estarão convosco. Então sempre haverão pessoas numa situação muito pior, mas muito pior mesmo do que a sua. E quando você começa a verificar que essas pessoas estão numa situação ruim, e muitas das vezes essas pessoas que estão numa situação pior do que você são mais gratas do que você passa também a ser grato. Então todas as vezes, meu Deus do céu, eu tô com esse problema para poder resolver, tem essa conta aqui para pagar. Mas quantas pessoas já não tem mais nenhuma casa para poder morar? Quantas pessoas não tem mais um banho quente para poder tomar? Ontem mesmo eu tava agradecendo a Deus pelo banho quente. Gente, eu sempre... são coisas muito simples mesmo, mas assim, você libera tantos neurotransmissores positivos na sua mente, que mais grato ainda você é. Quanto mais grato você é, mais grato você passa a ser. E o meu chuveiro queimou, né? E fui eu quem troquei a resistência do chuveiro. Aí o chuveiro queimou bem na hora, gente. À noite eu gosto de tomar banho morno. Durante o dia eu tomo banho natural, não falo que é gelado, né? O povo fala que é gelado, já parece que já trava ali. Mas eu gosto de tomar banho natural durante o dia. Mas à noite, gente, é meu ritual. Eu apago as minhas luzes, coloco as luzes mais... aquelas luzes mais amarelinhas, né? Pra poder começar ali meu ritual do sono. Que é a higiene do sono, né? Aí nesse momento que eu tava tomando meu banho quentinho, meu banho ali morninho, aí pega e o chuveiro queima. Aí eu falo, meu Deus do céu, agora eu vou ter que terminar de tomar meu banho no banho frio antes de dormir. Então ali pra mim foi um impacto, mas eu agradeci a Deus automaticamente. Na hora que eu verifiquei que eu ia reclamar, eu falei, não é possível. Eu falei assim, não, eu vou ser grata a Deus porque eu tenho água. A água saindo diretamente do chuveiro. Carol, bom dia. Então eu comecei a agradecer a Deus pelo fato, gente, porque eu me lembrava, quando eu era criança, eu me lembrei de uma situação minha mesmo, então eu nem precisei lembrar de outras situações ruins, né, de outras pessoas que estão numa situação pior do que eu. Eu nem me lembro, gente, de quando eu era criança, e quando faltava água lá em Santo Antônio do Descoberto, a gente tinha que encher, e às vezes quando faltava era assim, 3, 4 dias, já ficou, tinha época de faltar até quase uma semana inteira sem água. E a gente tinha que pegar uma vasilhinha e era tudo regrado, sabe? Pro banho, era pra alimentação, né? Pra fazer a comida ali do dia. Então tinha que ficar tomando banho ali, esfregou o rosto, lavou, esfregou a cabeça e lavou com baldezinho, sabe? Pra poder lavar o corpo todo, tomar banho no corpo todo. Então eu comecei a
o Espírito Santo, eu sei que foi o Espírito Santo que me levou a lembrar dessa fase da minha vida, em que eu tinha que ficar pegando pote para poder tomar banho com aquela água que tinha, né? Porque era limitada, sabe? A água que tinha era limitada. E quando eu vi aquela quantidade de água, gente, saindo pelo chuveiro, eu comecei a ser grata a Deus. Eu falei assim, não, tá saindo água diretamente do chuveiro. Eu não tô precisando usar uma bacinha para poder me lavar. É a água que tá vindo e jorrando aqui no meu corpo. E passei a ser grata a Deus. E hoje, ontem, né, quando eu troquei a resistência e que veio a água morninha, eu agradeci. Nossa, além de ter muita água vindo e não precisar de tomar banho no pote, com um pote, ainda tem água morninha. Porque eu lembro que na época de frio, principalmente, que eu tinha que ir pra escola, a gente colocava a água pra ferver. Aí, depois dessa água fervida, a gente misturava na bacia, dentro da bacia, com as outras águas que estavam geladas, né? E ali ficava uma água mais morninha, mas nem tão morninha. E tomava banho com aquela água morninha, por conta do frio, que era muito, muito grande, né? A gente tava passando um frio muito grande e não poderia usar aquela água tão gelada, né? Mas eu me lembro, e o Espírito Santo foi me lembrando, né? Me levando a lembrar dessas coisas assim. Por isso que é muito fácil você ser grato, porque é só você lembrar de uma situação sua mesmo, em que você estava numa situação muito ruim e hoje você está numa situação muito boa. E é uma coisa muito simples que eu trouxe aqui para vocês, o chuveiro, o fato de tomar banho num chuveiro. Eu sou muito grata a Deus, porque eu me lembro da fase em que eu mesma tomava banho com potinho. Então que vocês saibam ser gratos a Deus por tudo. Rose, minha lindinha, bom dia. Comecei a agradecer pelas oportunidades que eu perdi na vida, como cursos que eu queria e não fiz, por empregos que perdi e algo destravou em mim. É ser grata realmente a tudo, né? Em janeiro comecei a agradecer por tudo, eu mudei por dentro, hoje percebo tantas coisas lindas que eu reclamava. Enfim, o resultado está vindo sobre mim todos os meses. Mês após mês. Ai, que maravilha, Jessiquinha, sabe de um trem desse. A gratidão tem esse poder, e é um poder, assim, enorme, gente. E quando você menos percebe, as coisas boas começam a acontecer, e é como se fosse uma bola de neve, sabe? É cada vez maior, não é escalonável, sabe? Você perde a conta de quantas coisas boas virão através de um ato de atitude seu, através de uma pequena atitude sua de gratidão ao amanhecer. Por isso que eu falo, já amanheçam o dia de vocês agradecendo, porque a tendência é seu dia seguir ali um dia tranquilo, um dia calmo, um dia por conta dos neurotransmissores, né, que são liberados, um dia de muita paz na sua vida, por conta da gratidão inicial, do seu dia ter iniciado com a gratidão. Agora, pode perceber, os dias que, principalmente nós mulheres, gente, que às vezes nós temos acordamos instáveis, né, nós temos essa instabilidade emocional, você pode perceber que no dia que você acorda ali de TPM, o seu dia parece que tende a ser ruim, porque você já amanhece o dia ali, às vezes mal-humorada, às vezes reclamando da vida, e já praguejando, então tenhamos muito cuidado com isso. Você pode perceber que nesses dias o seu dia ele não foi legal, as próximas 16, 18, 20 horas do seu dia, você pode perceber que elas não são boas por conta do início do seu dia. Então é você quem determina como é que vai ser o seu dia. E o seu dia, se acumulado, serão as suas semanas, e as suas semanas, com o decorrer do tempo, serão seus meses serão seus anos, os seus anos é a sua vida. Então, se você cuidar do hoje, do aqui, do agora, do que você faz principalmente no início do seu dia, nas suas manhãs, você vai ter uma vida abençoada, uma vida de gratidão, uma vida realmente feita de propósito. Resumindo, o único agora de agosto consegui entrar na faculdade, na área que eu queria e com um valor incrível. Até hoje não acredito que realmente é esse valor. Sou grata e choro de alegria desde ontem. Ai, que maravilha, Jessiquinha. Eu já até sei qual é, porque você já me revelou no privado qual é a faculdade que você estava querendo fazer. E eu fico muito feliz. Gente, é testemunho como esse daqui. São testemunhos como esses daqui, ó, que vocês vão viver na vida de vocês. Vocês não vão só escutar, vocês não vão só ver de outras pessoas. Vocês vão viver na própria vida de vocês esses testemunhos. Só pelo fato de ser grato, gente. Só pelo fato de você ter essa pequena atitude de gratidão. Principalmente, como eu falei, no início do seu dia. Busque ter cuidado com as primeiras horas do seu dia, porque elas determinarão como é que será a sequência ali das demais horas.
Oramos um dia por coisas que temos hoje. Era essa frase que eu tava tentando lembrar, Eliade. E eu tô aqui repetindo aqui o intuito, o objetivo que eu falei com as outras palavras. Era exatamente isso. Nós oramos algum dia por coisas que nós temos hoje. Então a gratidão, ela nasce exatamente aí, ó, quando você reconhece, caramba, esse apartamento aqui foi fruto de oração, esse apartamento aqui foi fruto de propósito nas madrugadas. Nossa, a troca desse carro aqui, eu orei tantos meses para poder conseguir ter essa troca aqui. Aí você começa a desfrutar. Aí é quando começa a nascer dentro de você esse sentimento de gratidão a Deus. Então nós oramos um dia por coisas que nós temos hoje. Era essa frase que eu queria lembrar. E o Eliab conseguiu me fazer lembrar disso. Inclusive, vou partir de um cerimonial da faculdade. Pensa, as pessoas não estão entendendo como eu estou conseguindo coisas que orei há anos atrás com tantas lágrimas. Estou colhendo aos poucos. Ai, gente, só agradeçam. Isso mesmo, Jessiquinha, só agradeçam. Quando vocês tiverem esse coração grato, muitas coisas boas virão na vida de vocês. E como eu falei, é escalonável, sabe? É descomunal a quantidade de coisas que virão de positivas, né, na vida de vocês por conta de um pequeno ato de atitude logo no início do seu dia. Como eu falei, os seus dias, eles se transformam em semanas, que se transformam em meses, que se transformam em anos, e esses anos são a sua vida. Então que você tenha muito cuidado com o que você faz hoje e todos os dias, assim que você imaginar, assim que você acordar, que você já imagine essa vida que você quer no futuro e que você seja grato, que você não só imagine o seu futuro, né, mas que você seja grato também pelas coisas que você tem, porque ela é resposta de orações no seu passado. E aqui, então, indo para a quinta e antepenúltima lição dessa parábola do reino de Deus aqui, desses vinicultores maus, é justiça e julgamento. O dono da vinha finalmente julga os lavradores maus e entrega a vinha a outras pessoas. Essa parte da alegoria aborda a ideia de justiça divina e a importância de enfrentarmos as consequências das nossas ações. Então tem muita gente que fala assim, mas Deus é amor. Tá, mas ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ontem nós falamos sobre o justo juiz, né? Ele é o nosso juiz supremo. Então ele vai praticar a justiça, ele vai executar a justiça. Assim como foi no caso aqui desse dono da vinha. Ele retira, então, aqueles lavradores daquele lugar, retira a posse deles, né, daquela vinha ali, e repassa aquilo dali para as outras pessoas. Então, se você não tiver um coração ensinável, se você se encontra, né, nessa posição, né, de ingratidão, de ganância, de uma pessoa que não presta contas a Deus, ou acha que não deve prestar contas a Deus pelos seus atos, que você hoje tome uma nova rota na sua vida, porque senão Deus, que aqui está representando esse dono dessa vinícola, ele pode retirar coisas que ele colocou em você por você não utilizar da forma correta. Então aqui nós devemos ter essa autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Sou eu quem estou agindo assim, então eu tenho que saber que com essa minha atitude, para cada atitude que eu tenho, há uma consequência. Se a atitude é de gratidão, mais gratidão. Se é de reclamação, mais aquilo que você está reclamando virá sobre a sua vida. Então que você tenha essa consciência de que o teu Deus, que é o nosso Pai Celestial, ele é um Deus justo, e então ele vai praticar a justiça. Se você não estiver multiplicando os seus talentos, é como naquele caso dos talentos, né? Um recebeu 5, é de acordo com a capacidade de cada um. Então um recebeu 5, outro tinha capacidade ali para poder multiplicar 2, então ele entregou só 2, e outro ele viu que tinha capacidade para poder multiplicar 1. Só que mesmo sabendo que ele tinha capacidade de multiplicar apenas 1, aquele dali não foi capaz de multiplicar aquele único talento que Deus tinha, que aquele dono, né, daqueles talentos tinha entregue na mão dele. Então o que a gente verifica? Que muitas das vezes Deus também nos entregou talentos, nos deu oportunidades, e nós não estamos aproveitando essas oportunidades, ou nós não estamos multiplicando os nossos talentos. E nesse momento em que se você se encontra nessa situação em que você vê que não está multiplicando o seu talento, saiba que o reino de Deus, ele vai se expandir com você ou sem você, comigo ou semigo. Então que nós temos essa consciência que o reino de Deus, ele não vai parar de se expandir, ele vai continuar crescendo. Mas por que não ter a sua participação nessa expansão do reino de Deus nessa terra? Então que você saiba aproveitar as oportunidades e que você possa multiplicar os talentos que Deus já colocou nas suas mãos. Lipe, bom dia!
Porque senão é como aconteceu aqui nessa parábola da vinha. Deus retira de você aquilo que ele já entregou. Por quê? Porque ele pratica a justiça. Quando ele verifica que alguém está trabalhando mais do que você e que a capacidade dele é maior do que a sua, por conta do trabalho, por conta do esforço que ele vem fazendo, obviamente ele não vai deixar para quem está parado aqueles talentos que estão ali sem serem multiplicados. Então ele retira daquela pessoa que está parada para poder colocar naquela pessoa que está trabalhando e que irá multiplicar muito mais rapidamente aqueles talentos. E a penúltima lição que a gente vê dessa parábola é produção de frutos. A expectativa do dono da vinha era que os lavradores produzissem mais frutos na vinha. Nós também devemos produzir bons frutos e frutos virtuosos em nossas vidas, demonstrando amor, compaixão e boas ações. Então aqui a gente já está até retomando a lição anterior, né? Que a nossa função aqui nessa terra é multiplicar os talentos. Mas como nós estamos falando de uma vinha, de frutos, que nós possamos multiplicar os nossos frutos, que nós possamos semear frutos virtuosos. É como eu falei ontem na live, ontem ou foi anteontem, você tem o livre-arbítrio para poder escolher qual semente você vai semear. É como se você estivesse numa feira de sementes e ali você estivesse caminhando ali por aquela feira e comprando aquelas sementes. Ali você tem um livre-arbítrio para poder escolher a semente que você quiser. Aí você vai para casa, vamos supor que você tenha um canteiro, que você tenha ali uma chácara, e você vai semear aquelas sementinhas que você comprou ali naquela feira de sementes. A partir do momento que você semeou e que você começou a cultivar, ali o seu livre-arbítrio acaba. Você não vai querer, nem a fé, gente, ela se intromete na lei da semeadura. Thiago Bruneck fala muito isso, nem a fé, ela pode se intrometer na lei da semeadura. Porque se você plantou maçã, por mais que você tenha fé que vai nascer mamão, não vai nascer. Você vai colher o fruto exatamente da semente que você semeou. Então que tenhamos muito cuidado e muita sabedoria. Peçam a Deus sabedoria na escolha das sementes que vocês estão fazendo. Que essas escolhas sejam escolhas sábias, de frutos, de sementes virtuosas, para que vocês possam colher também frutos virtuosos, frutos positivos. Então tem muita gente, às vezes, que está passando por uma tempestade, passando por deserto, e, na maioria das vezes, nem é permissão de Deus. Às vezes é apenas uma colheita de uma pessoa que plantou lá no passado, de alguma forma, uma semente muito ruim. E hoje está colhendo esses frutos amargos. Então, que nós possamos pedir sabedoria a Deus, sabedoria ao Espírito Santo, para aproveitarmos desse nosso livre-arbítrio com sabedoria, para selecionarmos corretamente as nossas sementes e cultivarmos boas e virtuosas sementes, para que nós tenhamos um futuro de paz e prosperidade, porque é esse o futuro que Deus almeja para nós, conforme está escrito em Jeremias 29:11. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, são planos de prosperidade e não de lhes causar mal. Então esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas, planos de prosperidade, planos de paz, planos de abundância, só que nós temos o livre-arbítrio de escolher as nossas sementes, e Deus, ele não, em momento nenhum, gente, ele vai afetar o seu livre-arbítrio e se intrometer no seu livre-arbítrio. Então tenha sabedoria para poder selecionar corretamente as suas sementes, porque você colherá os frutos daquelas sementes que você vem cultivando ali. E se você vem cultivando, gente, cultivando não, na verdade, colhendo, né? Que às vezes você está na fase da colheita. Se você vem colhendo coisas ruins, que você tenha sabedoria para não continuar semeando no seu jardim aí, ou no seu canteiro, coisas ruins. Porque tem gente que é assim, já que isso aconteceu, então agora é que eu vou ligar o F lá, né? E vou agora não ligar mais pra nada, não vou mais ter compaixão, não vou ter mais amor por ninguém, não vou mais ajudar o próximo, não vou mais transbordar. Mal sabendo essa pessoa que na verdade está produzindo uma nova semeadura, e que dessa nova semeadura, por ter feito essa má escolha dessa semente, vai continuar colhendo esses frutos ruins. Então, que nós possamos ter sabedoria. Não, eu plantei lá no passado uma coisa ruim, estou colhendo, chamando a autorresponsabilidade, que foi uma das lições que nós aprendemos, né? A lição quarta. Foi a lição terceira, da autorresponsabilidade. Não, foi a primeira. Foi a primeira lição. Então, chamar para si a autorresponsabilidade de compreender. Não, fui eu
tive essa atitude, fui eu quem tomei essa decisão errada no meu passado, e eu apenas estou colhendo. É fruto de umas escolhas minhas erradas no meu passado. Mas não é por isso que eu vou continuar errando. Então daqui pra frente eu escolho fazer o correto. Daqui pra frente eu vou selecionar sementes do bem, sementes de amor, sementes de compaixão, e consequentemente você vai colher esses frutos no seu futuro. É o que eu falei também ontem, você não vai querer que as coisas aconteçam imediatamente. A sua colheita, quem sabe, vai demorar ali semanas, meses, anos. Por quê? Porque quem sabe foi uma semeadura muito grande, quem sabe você pegou um espaço muito grande ali do seu quintal, da sua chácara, do seu sítio. Tudo isso eu trago sempre essa analogia para você compreender como é que é no campo espiritual da sua vida. Mas é como se fosse um campo ali, você tivesse semeado num campo muito grande, então isso quer dizer que também a sua colheita vai ser muito grande. Se você tivesse semeado apenas num cubículo ali, numa coisa pequenininha, isso representaria a sua colheita pequena também. Então você passaria mais rápido por essa colheita aí ruim. Mas às vezes a pessoa pega um campo enorme, começa a semear e jogar essas sementes ruins por tudo quanto é lado. A colheita também vai ser na mesma proporção. Vai ser também uma colheita ruim e em grande proporção. Aí às vezes a pessoa quer sair do dia para a noite, quer ver a situação da vida dela mudar do dia para a noite. E não é assim. Como eu falei, Deus ele é justo. Então se você semeou em uma parte grande do seu campo ali sementes ruins, a colheita também, infelizmente, vai demorar muito mais. Mas que você tenha sabedoria para poder escolher sementes boas e colher frutos bons no seu futuro. Você não colhe o fruto, né? Não come o fruto no mesmo dia que você planta a semente. Então você vai estar semeando agora sementes do bem, sementes da compaixão, sementes do amor agora, para colher, quem sabe, daqui a algumas semanas, alguns meses e alguns anos também. Então que você também tenha essa consciência, né, de que você não vai semear agora e automaticamente as coisas mudarão na sua vida. Leva-se um tempo para poder alterar os estágios da sua vida por conta das suas semeaduras anteriores. E a última lição que a gente aprende é que nós devemos ter a aceitação e o reconhecimento desse Filho de Deus. O filho do dono, ele é enviado e ele é morto, nesse caso aqui dessa parábola, né? Porque Deus imaginou, o dono da vinha imaginou, não, agora que eu mandei essas outras pessoas, eles rejeitaram, mas agora eu vou mandar meu próprio filho. Certamente, eles saberão que esse é o meu herdeiro, é o meu filho, e eles não farão nenhum mal a ele. Muito pelo contrário, gente. Se os outros, eles esbofetearam, eles maltrataram e mandaram de volta para o dono da vinha, aquele filho do dono, eles fizeram coisas muito pior, uma coisa muito pior, que foi matar o filho do dono da vinha. Porque qual era um pensamento de ganância desses lavradores maus? Não, a gente matando o filho do dono da vinha, a herança vai vir pra gente. Então a gente vai ficar com tudo. Então olha só a ganância que aqueles lavradores maus tinham. Isso prefigura a rejeição e crucificação de Jesus Cristo. Devemos aceitar e reconhecer o Filho de Deus e seguir os seus exemplos. Então, quem sabe nós também não estamos ali crucificando o nosso Cristo diariamente por conta das nossas atitudes gananciosas. Então que hoje foi uma parábola de muita reflexão, para que você possa verificar na sua vida se você tem sido uma pessoa grata, ou se você tem sido uma pessoa gananciosa, ou se você tem feito escolhas sábias das sementes que você está plantando no seu solo, se você tem prestado contas das coisas que você tem feito a Deus, que é o dono da vinha, se você tem multiplicado os talentos que Deus tem colocado na sua mão. Então é mais uma parábola questionadora. Se você tem feito dessas 7 lições, que você tem aplicado nessas 7 lições na sua vida, e que você saia dessa live aqui consciente de que naquele grande dia, você, nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós estamos fazendo, que nós fizemos no nosso passado, a Deus, que é o dono da vinha. E se hoje você se verifica nessa situação de ingratidão, nessa situação de ganância, nessa situação em que você se sente paralisado e que não está multiplicando os talentos que Deus entregou nas suas mãos, que você altere a rota. Nunca é tarde, sabe? Para você mudar ali seu posicionamento, mudar de ambiente, quem sabe se desconectar as pessoas que não tem mais a ver com essa nova fase que você vai viver ou que você já está vivendo na sua vida. E assim, a desconexão, ela é ruim porque ela é dolorosa, né? Nós somos seres interrelacionais. Então nós somos seres humanos que vivemos em sociedade. Então esse primeiro momento, quando você for fazer essa desconexão, certamente vai causar ali algum tipo de dor. Mas se você já analisou toda a situação, que
aquela pessoa ela não vai seguir com você ali na sua jornada, ou que não tem mais a ver com o seu propósito de vida, não pense nem duas vezes em se desconectar dessa pessoa, porque muitas das vezes, gente, as coisas já eram para ter acontecido na sua vida, as bênçãos já eram para ter te alcançado, mas por conta de ambientes, coisas e pessoas que ainda estão conectadas a você, essas bênçãos ainda não puderam chegar na sua vida, porque essa bênção é para você. Não é para essa pessoa que está com você. É como Deus falou lá para Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, porque eu te mostrarei qual é a região que eu vou te dar. Qual é a herança que eu vou te dar. Aí o que Abraão pega e faz? Leva Ló junto com ele. Qual foi a ordenança divina, gente? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei qual é a bênção que eu tenho preparado para você. Aí tem gente que pega e carrega. Deus fala assim, não, é para sair, se desconectar dessa pessoa aqui. É para sair desse ambiente aqui, sai da sua terra. Sai desse ambiente aqui, eu não te quero mais nesse ambiente aqui não. Porque a bênção tá aqui, ó, mas você tá nesse ambiente aqui. Então sai desse ambiente aqui e vai para cá, porque é aqui que tá a bênção. Sai da sua parentela é essa daqui, mas eu quero que você fique aqui. Aí a pessoa pega um dos parentes ali, ou uma dessas conexões, né, e leva para cá. Aí a bênção pega e sai do lugar, porque aquela bênção não é para aquela pessoa, a bênção é para você. Então é isso que eu quero que vocês se conscientizem. Se a bênção é para você, não titube, não entre em dúvidas na hora de se desconectar de pessoas, coisas e lugares. Porque a bênção, gente, é exponencial. As bênçãos que Deus tem para as nossas vidas são grandiosas. São coisas que nós nem ao menos conseguimos imaginar, como está escrito em Isaías 55. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são muito maiores, assim como há uma diferença muito grande entre o céu e a terra, esses são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Então, por mais que você acredite que os seus pensamentos sejam grandiosos demais, saiba que os de Deus superam em muito essas expectativas que você colocou no seu coração. Nada mais é do que, na verdade, a sua alma, né? Eu falo que minha alma já alcançou lugares em que o meu corpo está lerdando a alcançar, mas uma hora o meu corpo também chega lá. E essa inquietude gerada dentro do seu coração, dentro da sua alma, nada mais é do que sua alma comunicando: aqui não é o seu lugar. Essa situação não é a condição que eu tenho para você. Eu tenho uma condição muito melhor. Então essa inquietude é isso. É quando o Espírito Santo está comunicando ao nosso espírito que ali não é o nosso lugar, que aquela amizade não faz parte mais da nova fase que Deus tem para nós, e que aquelas coisas ali já não fazem mais sentido para o futuro que Ele tem para cada um de nós. E eu agradeço muito, espero que eu tenha esclarecido, que o Espírito Santo, na verdade, né, tenha me usado para poder esclarecer essa parábola aí de Lucas 20. Eu desejo muito que vocês coloquem em prática esses ensinamentos, porque colocando em prática, a pessoa mais abençoada vai ser você mesmo, sabe? Quando você coloca em prática, depois de desmistificar, né, essa alegoria do reino de Deus, se você colocar em prática, certamente a pessoa mais abençoada vai ser você. Mas não apenas você. Quando a gente é abençoado, gente, há um transbordo tão magnífico, tão grandioso, que a gente começa também a abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Que você possa também ser esse canal de bênçãos na vida das outras pessoas, agindo com amor, com compaixão, com sabedoria, com serenidade e com gratidão em todos os dias da sua vida. Silvinho, bom dia! E essa foi a nossa live, então, mais um Café da Boa Sorte. Amanhã a gente volta para a última live da semana, né, dessa semana, às 7h47 da manhã. Lembre-se de fazer uma excepcional quinta-feira, porque quem faz o dia é você, então não terceirize isso. Lembrando também de desfrutar, todos os dias é dia de desfrute, então saiba desfrutar dessa caixinha que Deus entregou nas suas mãos, chamada hoje, dia 17 de agosto de 2023, quinta-feira. O presente não é chamado de presente à toa, realmente foi um presente que Deus entregou nas suas mãos, então saiba ser grato e desfrute de tudo aquilo que tem nesse dia de hoje. E permaneçam no centro da vontade de Deus, porque essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Amanhã a gente se encontra para mais uma parábola, para mais uma alegoria do reino de Deus às 7h47 da manhã no nosso Café da Boa Sorte. Beijão, até amanhã.